Hoje eu estou aqui para compartilhar com vocês a leitura do Catecismo Nova Cidade. Nós estamos fazendo isso todos os domingos. E a minha pergunta é a pergunta número 4. E a pergunta é: como e por que Deus nos criou? Como e por que Deus criou eu e Deus criou você também? A resposta é: Deus criou-nos, homem e mulher, à sua própria imagem, para conhecer, amar, viver com Ele e glorificá-lo. É totalmente justo que, se fomos criados por Deus, vivamos para a sua glória. O texto base desta resposta está em Gênesis 1:27. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Vamos orar? Senhor Deus, Criador de tudo, ajuda-nos, Senhor, a não perder de vista que nós, assim como qualquer outra pessoa, qualquer outro ser humano que o Senhor fez, foi criado à sua imagem. Senhor, jamais permita que duvidemos disso. Jamais permita que duvidemos em relação a qualquer outro homem ou mulher, pois fazer isso nega a glória que é devida ao nome que é o nome do Senhor. Tua imagem é vista em nós, testifica que pertencemos a Ti de corpo e alma, e nós Te glorificamos por tudo que o Senhor tem feito, e principalmente porque o Senhor nos fez a Sua imagem. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite, meus irmãos. Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. E eu gostaria de convidar vocês nesse momento para a gente poder cantar para o Senhor Jesus, que pela cruz Ele nos salvou, Ele ressuscitou e Ele vai voltar para nos salvar. Que você possa agradecer o nome dEle nesse momento. Amém?
meus pecados ocultos, o que escondo no fundo do meu coração. Derrama em minha vida água, limpa a sujeira e sacia esta sede. O que Cristo oferece, Ele é. No escuro de quem eu fui, eu tinha medo. Veio Cristo e tudo se fez diferente. Ele enxerga o que vejo no escuro, o que escondo do mundo no meu coração. Espalha barro que ainda faltava, abre a janela pra luz me encontrar. O que Cristo oferece, Ele é luz do mundo, água viva. Cristo, Ele é. Cristo, Ele é. Ele tira o pecado do mundo, planta esperança na terra do meu coração. Cristo, pão que alimenta o faminto, vinho esmagado e servido na cruz para todo cansado. Que Cristo oferece, Ele é. Oi, pessoal! Samuca de novo. Vamos pro nosso versículo da semana? E me leva a águas tranquilas. Vocês lembram dos outros versículos? Vamos falar todos juntos? Se você não se lembra, pergunte pro seu papai e pra sua mamãe. Vamos lá! O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes e me leva a águas tranquilas. Vamos orar? Senhor Jesus, obrigado porque o Senhor cuida da gente. Obrigado porque o Senhor sempre faz o melhor pela gente e pela nossa família. Em nome de Jesus, amém. Segue a historinha de hoje. Nossa, já tá quase na hora. O meu pastor, ele leva as ovelhas para o pasto enquanto as gotinhas de água ainda estão na grama. Sabe aquelas gotinhas que a gente chama de orvalho? E elas são muito gostosas de beber. Mas para isso a gente tem que chegar bem cedinho. Olha, meu pastor já tá saindo com as outras ovelhas. Vamos lá! Esse é o meu momento preferido do dia. O ar é fresco, a grama é deliciosa e a hora é super calma. Eu penso em todas as coisas boas que acontecem na minha vida. Eu amo tantas outras ovelhas, mas tanto. Olha lá o Guto. Ele é mal-humorado, sabe? Mas eu realmente amo muito ele. Olha lá a Paty.
Às vezes ela deixa a gente louco com as suas frescuras, sabe? Mas o rebanho precisa tanto dela. Ela ajuda a gente em muita coisa. Mais à frente tá a vovó. Vocês já conheceram a vovó? A vovó tá velhinha e ela é muito frágil. E a gente tem que ajudar ela. Mas ela é muito sábia. Todos nós somos melhores e mais fortes juntos. Às vezes eu me pergunto, por que eu amo tanto as ovelhas do meu rebanho, já que a gente é tão diferente? Eu sei por que nós nos amamos. É porque a gente pertence ao mesmo pastor. A gente é tudo irmão. Então a gente se ama como se fôssemos irmãos. O nosso pastor, ele é muito bondoso comigo. Ele sempre dá pra gente as melhores coisas e tudo que a gente precisa, incluindo água fresca. Nossa, o pasto do outro lado está com a cerca vazia e as gotinhas de água já estão secando, estão acabando tudo. E a minha amiga ainda não chegou. Nossa. Olha lá, minha amiga. Mas ela tá tão magrinha. Vocês repararam? Ela tá bem magrinha. Será que ela tá bem? Oi, minha amiga. Onde você tava nessa manhã? Tinha tantas gotinhas na grama. Oi, Samuel. Tudo bem? Eu estava no cercado. Meu pastor não nos leva para do outro lado do cercado até que todas as gotinhas tenham acabado. Nossa, que triste. Essas são as melhores gotinhas. Ah, minha amiga, eu sinto muito. Mas e o rio que ele leva vocês? Tem água bem fresquinha? Não, não tem. O lugar que ele nos leva não só tem água suja, cheia de vermes. Às vezes eu fico doente quando as bebo. Nossa, eu fico muito agradecido. O meu pastor é muito bom pra gente. Ele sempre dá água boa pra gente, fresquinha. E a minha amiga nunca tem água fresquinha, ela fica doente. Ai, eu queria muito ajudar ela. Minha amiga, vai descansar. Você tá muito fraquinha. Amanhã a gente se encontra e conversa mais, tá bom? Tudo bem. Até amanhã, Samuel. Até amanhã, minha amiga. Tchau. Tchau. Se você tem a sua Bíblia, abra ela em Tito, deixa ela aberta em Tito, capítulo 2. Meu nome é Mateus, sou pastor da Igreja do Redentor, para quem não conhece. Tito, capítulo 2, verso de 1 a 10. Nós estamos no meio da nossa série. Hoje nós chegamos à 5ª semana numa série, acabamos de passar do meio, né? Uma série de 8 semanas. Nesse livro de Tito, nessa carta que Paulo escreveu a Tito. E o tema da nossa série é vida e missão. Como nós vimos algumas semanas atrás, Paulo, o grande apóstolo, ele escreve uma carta ao jovem Tito. Tito era o pastor que estava numa ilha grega chamada Creta. Uma ilha que, se você colocar no Google, você vai falar, né? Nossa, que lugar bonito. Aquele lugar que quem gosta de viajar talvez tenha na rota aí. Mas não se engane, o trabalho de Tito ali era um trabalho muito duro, muito complicado. O ambiente onde ele estava era muito hostil ao Evangelho, muito hostil. Para você ter noção, existia um dito popular sobre os cretenses que dizia assim, isso foi um dos próprios Epiméides, eu não sei o nome, eu não consigo explicar, eu estou sem óculos.
Mas era um filósofo, um dos poetas da cultura lá, ele dizia assim nos cretenses: cretenses sempre mentirosos, feras malignas, glutões preguiçosos. Olha como eles escrevem seu povo. Os cretenses são preguiçosos, sempre mentirosos e feras malignas. Então você imagina o contexto na qual Tito estava ali para plantar aquela igreja. Pessoas mentirosas, pessoas malignas e pessoas comilonas e preguiçosas. Aí talvez você pense, mas ele não estava dentro da igreja? Na igreja não é assim. Engano nosso achar que a cultura ao nosso redor não molda os nossos hábitos. Não é porque a pessoa chega à igreja, chega à fé, ou às vezes com muito tempo de fé, que todos os pressupostos da cultura muitas vezes não fazem parte da vida dela. Nós somos formados pela cultura. O brasileiro, ele tem uma fama do jeitinho brasileiro, não é? Aquele de sempre querer ganhar uma vantagem, a lei de Gerson, né? E muitas vezes nós temos que trabalhar duro para que isso saia da nossa vida, porque é algo impregnado na nossa cultura, o jeitinho brasileiro. Tem uma coisa boa no jeitinho brasileiro, talvez a criatividade, mas boa parte, muitas vezes, é algo ruim. Então, Tito, ele tinha uma missão nessa igreja, e nós falamos na primeira semana, que era levar essa igreja ao conhecimento da fé, a pessoas a chegar à fé, mas não só parar na fé. Também ao conhecimento da verdade, que ia gerar uma vida de piedade. O que é isso? Uma vida de transformação. E como que ele ia fazer isso? Como que ele ia pegar essas pessoas, como que ele ia trabalhar nessas pessoas que estão no meio de uma cultura de pessoas mentirosas, acostumadas à mentira, acostumadas a ser preguiçosos, pessoas malignas, e levar essas pessoas a uma vida de piedade. Nós vimos que Paulo começa falando, primeira coisa, Tito, separa bons líderes, quem lembra? Separa os presbíteros, separa homens que vão ser exemplo para a igreja no modo de viver. Aí Paulo coloca, né, as qualificações. Que esses homens, eles possam manejar bem a palavra. Para quê? Para que eles discipulem essas pessoas e para que eles combatam os falsos mestres. E aí, na semana passada, o Rodrigo compartilhou com a gente sobre os falsos ensinos que haviam ali dentro. Então, esse era um caminho, um púlpito saudável, um púlpito centrado na palavra. Mas não se engane. Paulo não para por aí, fala só isso. Existe uma parte que é muito importante nesse processo para a mudança de Creta, da igreja, e para a mudança da nossa igreja, de qualquer igreja, que é a parte que Paulo vai apresentar hoje. Um discipulado intencional. Vidas que se interagem. Porque muitas igrejas se gabam de falar assim, olha, nós temos um púlpito correto, um púlpito saudável, nós combatemos heresias. Mas se você faz só isso, e você não tem pessoas que estão tendo vidas em comuns, vai ser manco. Você vai faltar uma parte muito importante nesse processo. Se nós queremos ser uma igreja centradas na palavra de Deus, não tem como vivermos vidas separadas, cada um num canto, sem interação. O processo vai ser falho. Então é sobre isso que nós vamos ler hoje. E eu vou fazer algo um pouco diferente. Desde que nós lemos todo o texto, que ele é longo, a gente não tem muito tempo, a gente vai lendo e trabalhando cada versículo, cada ponto. Ok? Paulo vai dividir a igreja em 4 grupos. Então, antes da gente fazer a leitura do primeiro versículo, eu queria que você fechasse seus olhos, falasse com o Senhor, peça para que Ele possa falar ao seu coração hoje. Deus Santo, nós estamos mais uma vez em oração diante do Senhor, Pai. Recorremos constantemente ao Senhor em oração, porque reconhecemos, Deus, que nosso coração é mau. Reconhecemos que muitas vezes somos negligentes ao ouvir a sua palavra e colocá-la em prática. Reconhecemos que o nosso coração é terra dura, Deus. E se não for trabalhado o teu Espírito Santo em nós, Deus, nós não produziremos frutos, Pai. Por isso pedimos, Deus, que nesta manhã o Senhor fale a cada pessoa que está aqui, Deus, da forma como o Senhor deseja, Pai. Fale comigo, a começar em mim, que eu seja canal, que eu seja instrumento do Senhor, e que a Tua palavra, Deus, seja pregada e transforme vidas e cumpra, Deus, o propósito dela. Nós sabemos que a Tua palavra não volta vazia, Pai. Ela vai cumprir o propósito dela. Seja para salvação, seja para condenação.
Por isso nós pedimos a tua luz sobre nós nessa manhã. Em nome de Cristo. Amém. Então Paulo começa falando no primeiro versículo: você, porém, fale o que está de acordo com a sã doutrina. Você quem? Tito. Ele começa a se dirigir no versículo 1. Nós vimos na semana passada que existiam os falsos profetas, pessoas que estavam ensinando coisas diferentes do Evangelho, e como Paulo fala, eles estavam destruindo famílias inteiras. Não pense que falsos ensinos às vezes não é tão prejudiciais. Estava destruindo famílias inteiras. Então Paulo fala para Tito: mas você, Tito, ao contrário dos falsos profetas, apegue-se à mensagem fiel, prega o Evangelho, ensina constantemente, discipula pelo Evangelho. Então, apegado ao Evangelho, você, e Paulo vai dar orientações, você vai começar por grupos na igreja, e ele começa. O primeiro grupo que ele deveria começar a discipular, a sentar, a procurar, a ter vida na vida, são os homens mais velhos. Veja o versículo seguinte, ele fala assim: ensine os homens mais velhos a serem sóbrios, dignos de respeito, sensatos e sadios na fé, no amor e na perseverança. Talvez você ouvir homens mais velhos, você pensa: isso aí ele deve estar falando com pessoas idosas acima, talvez de 60 anos. Na cultura aqui, homens mais velhos eram homens acima dos seus 40 anos, por volta dos 40. Então eu já posso daqui a pouco ser chamado de homens mais velhos. Paulinho também, a gente está junto aí. Então, se você está chegando no 200, né, ou já passou 200, esses conselhos de Paulo se referia a esses homens e referem também a esse grupo. Irmãos, é certo de que uma das principais razões pela qual a nossa sociedade tanto sofre é pela falta de homens que amadurecem. Homens, muitas vezes hoje, para cima dos seus 35, 40, 50 anos, vivendo na síndrome do Peter Pan. Homens que não querem amadurecer, homens que não querem assumir compromissos, que não querem fazer escolhas difíceis. É uma marca da nossa geração, não precisa ser nenhum expert para perceber isso. E a última coisa que muitas vezes esses homens querem se tornar é um referencial para alguém. Eu lembro de uma vez conversando com um homem da minha idade, a gente estava conversando e eu falei para ele sobre essa questão de tornar-se referencial. Ele falou assim: não quero me tornar referencial para ninguém. Isso é muito pesado. Isso é muito compromisso. E com isso, as nossas famílias sofrem pela falta de homens maduros. Por isso, as nossas igrejas sofrem. Isso vai se corrompendo por toda a sociedade, toda a sociedade vai sofrendo. A política sofre, os nossos relacionamentos sofrem. Porque espera-se que homens adultos vivam como homens adultos. Mas essa não é mais a lógica do nosso tempo. E Paulo continua: esses homens também devem ser sóbrios, dignos de respeito e sensatos. Ou seja, Paulo está resumindo essas qualificações. Eles devem ser homens com autocontrole e moderados. Não são homens que são levados pelas suas paixões, como um jovem. Não são homens mais levados de um lado para o outro, mas são homens que são guiados pela palavra de Deus e pelo Espírito Santo. São homens que se deixam governar pela palavra de Deus. Porque, um jovem, muitas vezes é aceitável, de uma certa forma, um jovem cometer erros, um jovem ser precipitado com 20 anos. Ele está aprendendo sobre as coisas da vida. Vão ter coisas que somente na caminhada ele vai chegar à maturidade. Mas espera-se que homens maduros ajam como homens maduros. E acho que uma das tragédias do nosso tempo é quando você vê pessoas que não vivem de acordo com a sua idade. Agora, esses homens também são sadios na fé, devem ser sadios na fé, no amor e na esperança. Não existe nada mais empolgante do que ver homens maduros, homens já com uma certa idade, que crescem na sua confiança em Deus, na sua fé. É aquele homem que está lá 40, 50 anos, mas ele continua com a fé, com a esperança em Deus. Homens que continuam servindo bem as suas igrejas, as suas casas. Amor. Isso é amor. A percepção de amor da Bíblia é muito mais um amor sacrificial de serviço do que o amor romântico do nosso tempo.
Você vê homens com 50, nessa idade, servindo aos outros, não falando assim, agora eu só quero descansar. Não, eles sabem que eles têm que servir. E homens que mantêm viva a esperança do reino no seu coração. Nós, homens cristãos, principalmente que estamos chegando aí aos nossos 40 ou passamos, devíamos envelhecer como Caleb. Não sei quantos se lembram da história de Caleb, do tempo de Moisés, lá do começo da Bíblia. Certa vez Moisés manda 12 homens espiarem uma terra, Canaã, e vão lá os 12 homens. 10 voltam falando, é impossível, Moisés, a gente não entra nessa terra. Essa terra tem gigante. Os homens de lá são homens fortes. Impossível. Eles trazem um relato terrível. Josué e Caleb, o que eles falam? Realmente, tem homens lá que vai ser difícil, mas Deus vai dar vitória para a gente, a terra é boa. Só que a história não para aí. Se você olhar, 45 anos depois, teve um tempo que esse pessoal entrar na terra, 45 anos depois, quando Israel estava invadindo Canaã, Caleb estava lá no meio da luta, com seus 85 anos. E se você ler o texto, ele estava lá cheio de vigor, ainda todo empolgado, crendo nas promessas de Deus. Nós devemos envelhecer dessa forma, porque muitas vezes é triste você ver homens que serviram a Deus na sua juventude, mas que quando vão envelhecendo, eles vão ficando descrentes, reclamões, murmurões. Nós devemos envelhecer como esses homens. E é uma pergunta, será que os jovens da nossa igreja, agora perguntando para os mais velhos, será que os jovens da nossa igreja, eles têm quem se referenciar? Será que quando eles olham para os homens mais velhos da nossa igreja, eles falam assim, eu quero quando eu crescer, ou quando eu envelhecer, eu quero ser igual aquele homem? Ou ele fala, Senhor, me livre de envelhecer dessa forma. Me livre de chegar nos meus 40, 50 anos com essa falta de esperança, com essa falta de garra, com essa falta de amor pelo Senhor. Então Paulo, ele começa se dirigindo aos homens, porque os homens, eles são essenciais para uma igreja forte, para uma família forte, para uma sociedade forte, homens maduros. Mas ele não para por aí. Ele fala também para Tito, semelhantemente, ele fala assim, ensinem as mulheres mais velhas. Então, ok, homens mais velhos nós já falamos, agora ele vai falar as mulheres mais velhas. Então, hoje todo mundo vai ter alguma coisa para você, pode ficar tranquilo. Não fala assim, bom, não tem nada para mim, vai ter alguma coisa para você. Porque nós vamos aplicar na nossa vida, a palavra de Deus é para aplicar na nossa vida. Ele fala, ensinem as mulheres mais velhas a serem reverentes na sua maneira de viver, a não serem caluniadoras, nem escravizadas a muito vinho, mas a serem capazes de ensinar o que é bom. Então ele fala, semelhantemente, o que ele está falando? Do mesmo jeito que você ensinou os homens mais velhos. Agora, pega as irmãs mais velhas da igreja e pode colocar aí para cima dos 40 também. Então, se você está achando que é idosa para cima de 60, 70 anos, não. Para cima de 40, ensine essas mulheres também a buscar o padrão que eu vou te falar aqui, como elas devem viver. Primeiro, essas senhoras devem ser reverentes. E a palavra que Paulo usa aqui para reverência é a mesma palavra que era usada para o sacerdote quando ele ia entrar para fazer os sacrifícios no Antigo Testamento. Então, o sentido dessa palavra é que essas mulheres, as senhoras, elas devem viver na presença de Deus. A presença de Deus deve permear toda a esfera da vida dela. Elas também não devem ser escravizadas a muito vinho. Parece que um problema sério na ilha de Creta, a gente pode ver por comilões preguiçosos, era o vício no vinho, o vício na bebida. Paulo, ele usa uma palavra forte, que ele não usa em outros lugares, que elas não sejam escravizadas. Aí talvez você fale assim, eu não tenho muito problema com vinho. Nós já falamos que bebida não é pecado, você beber um vinho, beber alguma bebida. Agora, a gente tem que ser muito cuidadoso com isso. Mas não é pecado. Mas o problema é que essas mulheres eram escravizadas ao vinho. Elas estavam viciadas no vinho. E talvez você fale assim, eu não tenho problema com isso. Mas a questão principal é sobre vícios. Mulheres de qualquer idade também não devem ser viciados. Ou qualquer cristão apegado a qualquer coisa. Por quê? Porque, acima de tudo, eles são apegados a Deus.
E como eles têm a Deus como seu maior tesouro, seu maior bem, eles conseguem usar as coisas com moderação. Eles conseguem usar as mídias sociais com moderação. Um dos maiores vícios do nosso tempo que nós temos que lutar o tempo todo. E muitas vezes nós perdemos nosso tempo, a nossa vida, a nossa dignidade, né? E seja qualquer outro vício. Então, elas também não devem ser caluniadoras, não devem ser mulheres fofoqueiras, não devem ser conhecidas como aquelas mulheres que vivem a falar mal dos outros pelas costas. Talvez as mulheres mais velhas, elas muitas vezes, eu vejo, percebo muito isso, mulheres que chegam a uma certa idade e falam assim, eu não tenho papo na língua não, eu falo que eu não me importo muito que as pessoas falam, eu falo mesmo. Eu falo, eu critico. Paulo está falando, você não deve ser uma mulher conhecida por ser uma mulher caluniadora, por ser uma mulher que está difamando a outros, por ser uma mulher que está causando intriga. Mas preste atenção no que Paulo fala. Em vez de reclamar do que está errado, mulheres, sabe o que vocês devem fazer, mulheres mais velhas? Vocês devem ensinar as mais jovens a serem capazes de ensinar a mais jovens. E aí Paulo entra no terceiro grupo, as mulheres jovens. E aí talvez algumas irmãs aqui vão poder ouvir esses conselhos de Paulo. Ele fala assim, ensiná-las o quê? Assim poderão orientar as mulheres mais jovens, quem? As mulheres mais velhas. Elas poderão orientar as mulheres mais jovens a amarem seus maridos e seus filhos, a serem prudentes e puras, a estarem ocupadas em casa e a serem bondosas e sujeitas a seus próprios maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. É interessante, primeiro, antes da gente entrar, que eu sei que você está falando o quê, que Paulo está falando aqui, eu não estou entendendo muito bem. Interessante é que, nesse grupo, Paulo não fala para Tito aconselhar as mulheres mais jovens, porque Tito era um jovem pastor. E tem coisa que é difícil para um jovem pastor, ou mesmo para um pastor, aconselhar irmãs mais novas. Tem muitas coisas que devem ser mulheres mais velhas, que devem chegar, irmão, o seu comportamento, a roupa que você está usando, ou a maneira como você está vivendo, será que está de acordo com o Evangelho? Isso que Paulo está falando que deve acontecer aqui. Então Paulo pinta o retrato de uma comunidade onde existe vida na vida, porque isso aqui não acontece somente em cultos de domingo. Isso não acontece numa reunião uma vez por semana. Esses aconselhamentos, interação de geração, acontece com pessoas que caminham junto. Então, se você pensa que sua vida vai ser plena, você vai ter um crescimento pleno sem vida na comunidade, a Bíblia vai te dizer que não. Não tem como. Eu quero só ir na igreja domingo, não quero mais compromisso. Ok. A igreja está sendo só consumo para você. Você não vai alcançar maturidade espiritual de maneira nenhuma dessa forma. A gente tem que ser bem claro com isso. Se não tiver pessoas vivendo uma com as outras, falando, será que você não está se comportando dessa maneira aqui? Será que você não deveria agir dessa forma? Exortando, ensinando. A gente sempre vai ser manco espiritualmente. E talvez porque de muitas pessoas que falam, que buscam a Deus, que oram, que fazem tudo, mas não chegam a uma vida plena, porque não tem vida na vida. E Deus não salvou uma pessoa, Deus salvou uma comunidade para caminhar junto. A igreja é uma família. Então, Paulo, ele está dizendo, primeiro ponto que tem que ficar claro, ele não está dizendo que a mulher não pode ter uma carreira profissional, porque ele fala sobre a casa, né? A palavra que ele usa aqui não é nesse sentido. E mesmo se nós olharmos a Bíblia, se você olhar a mulher virtuosa em Provérbios 31, você vai ver que ela era uma mulher trabalhadora. Só que lá o contexto, antigamente, a mulher não saía de casa para trabalhar. As mulheres começaram a sair de casa para trabalhar depois da Revolução Industrial. Então, antigamente, a mulher trabalhava em casa. Se você ler, eu acho que eu coloquei alguns pontos da mulher trabalhadora. Veja só, passa aí, Rodrigo. Isso, acho que mais... Não, pode voltar. Pode voltar. Ele começa falando assim... Olha a descrição, eu peguei só alguns pontos, está lá em Provérbios 31. Ela escolhe a lã e o linho, e com prazer trabalha com a mão. Ou seja, essa mulher é uma costureira.
Segundo, ela avalia um campo e o compra. Com o que ganha, planta uma vinha. Ela é uma corretora e ela trabalha na agricultura, né? Ela compra um campo, ela avalia um campo. Nossa, esse campo é bom, vou comprar esse campo. Ela compra e depois planta uma vinha nele. Ela administra bem o seu comércio lucrativo. Ela é uma comerciante. E eu peguei mais uma. Ela faz vestes de linho e o vende, e fornece cinto aos comerciantes. Ela é ainda uma vendedora. Essa é a mulher virtuosa que está lá em Provérbios 31. Agora, essa mulher também, se você olhar no Provérbios 31, ela cuida bem da sua casa, do seu marido, dos seus filhos. Você vai ver que está implícito que ela faz isso tudo como prioridade de cuidar bem da sua família, e isso traz glória ao nome do seu marido na porta da cidade. Fala lá. Ela não coloca a sua carreira profissional acima da sua família. Acho que esse é o ponto principal do que Paulo está falando. O fato de que essa mulher, ela decidiu casar, ter filho, ter marido, então a sua família deve ser a sua prioridade, não a sua carreira. Eu sei que isso é contracultural, mas se você quiser brigar, briga com a Bíblia e com Paulo, não é comigo. Esse é o padrão bíblico. Uma mulher que pode trabalhar, sim, pode ter uma carreira, mas ela não se define pela sua carreira. Ela não busca a sua redenção na sua carreira, no seu trabalho. Porque hoje a nossa sociedade, ela mede muito sucesso pela carreira profissional, é ou não é? Nossa, aquela mulher é muito bem-sucedida. Ah, ela é diretora de uma multinacional. Ok, esse não é o ponto, mas o padrão bíblico de sucesso não é uma definição pela carreira. O padrão bíblico de sucesso parece ser o contrário, parece ser uma mulher que pode trabalhar, deve trabalhar, mas o padrão seria ela cuidar bem da sua casa e da sua família, mesmo fazendo isso tudo, mesmo que ela trabalhe. O ideal é que os homens, e sempre vai ser ideal, é que os homens tomem a responsabilidade pelo sustento da sua casa. Não que a mulher não possa trabalhar, mas que esse julgo não caia sobre as mulheres. E a gente sabe que muitas mulheres hoje trabalham porque precisam, e ok, mas muitas vezes também pela falta de compromisso de homens que não trabalham, que não se empenham. Se alguém tem que se matar de trabalhar para prover para a sua família, em primeiro lugar, é o homem, não a mulher. Porque a gente vê uma sociedade doente, onde o homem não trabalha, o homem muitas vezes... Aí volta lá no problema lá de trás. Pelo homem não querer assumir o compromisso, e muitas vezes os homens têm filhos e não querem assumir seus filhos. A mulher, ela tem que cuidar da família, cuidar dos filhos. Os filhos ficam sem cuidados, os cuidados ficam terceirizados, e aí vai gerando todo esse problema. Então, mulheres, aqui uma palavra talvez para as mulheres que se dedicam à casa. Não sintam, eu sou um zero à esquerda porque eu não tenho uma carreira profissional. O seu valor não está na sua carreira. O seu valor está em Cristo, que te comprou e que te redimiu. Você, mulher que se dedica ao cuidado da casa, e mesmo que trabalha, mas que se dedica e que cansa, saiba que você é um tesouro valioso para Deus. E Paulo continua que essa mulher também, mais jovens, elas devem sujeitar-se ao marido. Outra coisa totalmente contracultural, né? Mas a sujeição aqui que Paulo fala, sempre quando a Bíblia fala de sujeição, ela não fala de inferioridade. Olha, o homem está aqui e a mulher está aqui. Então, o homem tem que sobrepor a mulher, né? No ensino bíblico, desde o começo das Escrituras, o homem ele é colocado como líder servo da sua casa, da sua família. Presta atenção, líder servo, e a mulher como uma auxiliadora forte. E os dois não estão batendo cabeça, competindo entre si. Na visão bíblica, não. Eles não estão se agredindo, um tentando mostrar que é melhor para o outro. O que a nossa sociedade está fazendo o tempo todo. E que a gente vê que não vai chegar a lugar nenhum. Né? Tem muita coisa para falar, mas eles se complementam. É uma visão complementar. O homem, líder servo, ele não consegue exercer tudo que Deus propôs para ele sem uma auxiliadora forte. E a mulher também, uma auxiliadora forte, ela precisa do cuidado de um homem líder servo. Então, se uma mulher tem um homem que é um líder servo, que toma as responsabilidades, eu tenho certeza que ela vai se submeter. A mulher deve ser submissa ao marido, mas a Bíblia fala também que o marido tem que dar a vida pela esposa, se possível, se preciso for. Então você está vendo que não é fácil para nenhum dos dois lados.
Agora, se a gente entra num caso de violência doméstica, onde o homem não protege a sua esposa, ao contrário, ele está violentando a sua esposa, aí você não precisa ser submissa de maneira nenhuma. Aí você tem que ir na delegacia e denunciar o seu marido e aí não tem conversa, né? Agora, se o seu marido ele é só imperfeito, porque nós somos imperfeitos, seja paciente com ele e permita que ele lidere a sua casa. Permita que ele lidere a sua família. Não tome o lugar dele. Ajude-o a crescer na liderança da sua casa como um líder servo. Porque Paulo falando que, sendo assim, a palavra de Deus ela não vai ser envergonhada. E aí Paulo continua para o terceiro grupo, os jovens. Agora nós chegamos nos jovens. Ele fala, da mesma maneira, os jovens... encoraje os jovens a serem prudentes. Duas coisas que parecem não combinar na mesma frase, né? Jovem e prudência. O que Paulo está falando? Jovem e prudência. Paulo está encorajando os jovens, mais uma vez, veja que ele encoraja ao autocontrole. Um conselho somente, curtinho, né? Mas que abrange todas as áreas da vida dos jovens. Paulo está pensando no autocontrole, no temperamento. Muitas vezes jovens são precipitados, né? Na língua, no modo de falar dos jovens, na ambição e principalmente nos desejos ligados à sexualidade. Paulo deseja que os jovens busquem viver o sexo dentro do que foi proposto na Escritura, que é imutável, a castidade. Ah, mas, poxa, Mateus, está 2021, 2020. Espera aí, você está falando... A Bíblia não muda. A Bíblia ela é imutável, os mandamentos de Deus são imutáveis. E que depois que esses jovens forem casados, que eles sejam fiéis ao seu mandamento, ao seu casamento. E eu sei, você que é jovem, que me ouve, o domínio próprio muitas vezes é difícil nessa área, mas ele é possível. Eu quero trazer uma palavra de ânimo para você, porque caso não fosse, não faria sentido a Bíblia exortar o jovem a buscar essa pureza sexual. Se Deus soubesse que era impossível para o jovem buscar uma pureza sexual, ele nunca exortaria o homem jovem ou a mulher jovem a buscar essa pureza. E eu sei que muitos dos jovens, por vezes, acabam em desistir dessa busca. Não, isso é impossível. Meu irmão, se a palavra de Deus fala que é porque é possível. Você precisa se apegar firmemente à palavra, você precisa ter bons referenciais, e você precisa ter uma vida em comunidade, onde você se abre, onde você expõe as suas fraquezas e onde você pede conselhos, que as pessoas orem com você, que elas te orientem. Porque o padrão da Bíblia é esse. E existe, sim, esperança para os jovens dos nossos dias. Então, uma das maneiras é você se referenciando em homens maduros, sadios na fé. Jovens, se aproximem de homens maduros. Tome conselho com homens maduros, homens que vão poder te orientar. Homens que vão poder orar com você. E Paulo sabia da importância disso, desse referencial que os jovens precisam ter nos homens mais velhos. Por isso ele fala a Tito, ele continua. Em tudo, Tito, seja você um exemplo para eles. Para eles quem? Para os homens mais jovens. Fazendo boas obras. Em seu ensino, mostre integridade e seriedade. Use linguagem sadia, contra a qual nada se possa dizer, para que aqueles que se lhe opõem fiquem envergonhados por não terem nada de mal para dizer a nosso respeito. Os líderes, eles devem ser modelos, um padrão para os jovens, na forma de viver, no seu ensino, na sua linguagem. Gente, a liderança é um privilégio, mas ela também é uma grande responsabilidade. Toda liderança é um privilégio, mas ela é uma grande responsabilidade. Pastores e líderes, eles devem estar dispostos a viver de tal forma que eles falem como Paulo falou. Sejam meus imitadores, desde que enquanto eu estou imitando a Cristo, assim como eu imito a Cristo. Mostrando que eles não são perfeitos, mas que eles podem sim ser um referencial. E não, como a gente falou, não, eu não quero ser referencial para ninguém. Pastores, líderes, homens mais velhos, nós precisamos ser referenciais para mais jovens, falar para eles, olha para mim, caminha comigo, olha para a minha vida, porque talvez um jovem sem esperança, ao olhar para uma pessoa que consegue ver uma vida não perfeita, mas buscando os padrões de Deus, eu falo assim, não, se ele conseguiu, eu vou me chegar perto dele para saber como eu posso conseguir também. Eu vou tomar conselho com essa pessoa. E Paulo, então, ele vai para o último grupo,
um conselho aos escravos da época. Ele fala assim: ensine os escravos a se submeterem em tudo a seus senhores, a procurarem agradá-los, a não serem respondões e a não roubá-lo, mas a mostrarem que são inteiramente dignos de confiança, para que assim tornem atraente em tudo o ensino de Deus, nosso Salvador. Gente, eu sei que a gente não tem tempo para entrar na questão nossa, mas a Bíblia era a favor da escravidão. A Bíblia não era a favor da escravidão, mas a escravidão estava impregnada no primeiro século. Estima-se que 1/3 do Império Romano, 50 milhões de pessoas eram escravas. Era uma forma que já estava há muito tempo lá. Então, Paulo, ele se destina a esse grupo que hoje seria os trabalhadores. Se você é um trabalhador, se você tem um senhor sobre você, um patrão, você pode ouvir isso como conselho de Paulo também. Porque o que Paulo está pedindo é que esses homens vão além do que lhe é pedido. Eles devem ser proativos, eles devem trabalhar com alegria, eles devem se alegrar em ver as suas empresas e seus patrões prosperando. Algo muito contrário, muitas vezes, dos nossos dias, né? Onde parece que o patrão sempre é o inimigo da pessoa, né? E eu vou acabar com a vida, tudo que eu puder fazer para atrapalhar. E Paulo está falando, não, seja proativo, trabalhe pelo bem da empresa. Não seja rabugento, não seja murmurador, não roube seu patrão. Era algo muito comum os escravos roubarem ali os patrões na época. E Paulo está falando, não roube seu patrão. Talvez você fale assim, eu não roubo. Mas aí entra mais uma vez a questão que muitas vezes nós vemos como as pessoas hoje roubam, porque você é ganho praticamente pela hora de trabalho. E muitas vezes quando cristãos ou pessoas, elas passam ali 8 horas do seu trabalho, passam 1 hora, muitas vezes 1h30 do seu trabalho, meu patrão está aqui, vou ficar na rede social. Você está roubando a hora do seu patrão. A gente deve pensar muito nisso. Essas pessoas, ao contrário, elas devem procurar agradar o seu patrão. Por que Paulo fala isso? Porque fazendo assim, Paulo fala, pode ser que seu patrão, ele queira saber por que você age dessa forma e ele seja despertado para o Evangelho. Aí você pode falar a razão pela qual você trabalha com afinco, a razão pela qual você trabalha pelo bem da empresa, a razão pela qual você se destaca no meio dos outros. É porque você é um cristão, é porque você faz tudo, em primeiro lugar, para a glória de Deus, porque você trabalha não primeiro para o seu patrão, mas você trabalha primeiro para Deus. E você sabe que você vai prestar conta para Deus. E aí, o seu patrão pode chegar ao conhecimento da fé. É isso que Paulo está falando. E uma pergunta para os trabalhadores. Será que nós realizamos somente o mínimo que nos é exigido? Ou será que nós temos iniciativas de abençoar o nosso patrão, a nossa empresa? Pense nisso nessa semana. Talvez mude o seu hábito. Nossa, às vezes eu tenho 1 hora ali que não tem nada para fazer. Pense, como eu posso melhorar a minha empresa nesse tempo? Mas não é minha, o dinheiro é do meu patrão. Gente, não interessa. José do Egito, ele estava lá como escravo, injusto. E onde que ele colocava a mão, as coisas prosperavam. Cristãos devem ser conhecidos por ser assim também. E não, infelizmente, como muitas vezes eu ouço relato quando eu vou nas empresas. Cara, a gente não contrata mais crente. Que tristeza. São alienados. Ficam só falando de um monte de coisa, mas não trabalha. O maior testemunho que um cristão pode dar no trabalho é o trabalho sério, não é ficar falando de Jesus o tempo todo. Sim, tem momentos para falar, nós devemos falar, mas a forma como nós trabalhamos sério, produtivos, próspero no que nós fazemos. Isso é um exemplo. Não importa se o seu trabalho é um trabalho de salário mínimo ou de um salário de 20 mil reais, deve ser da mesma forma que é feito, porque a gente faz para Deus. E como nós podemos encontrar força para viver dessa forma? Porque é contracultural. Nenhum desses modos de viver é fácil para nós. O segredo está nos versículos que não está no texto de hoje, na divisão, mas que a gente precisa ler para entender. Que está do 11 ao 13. Paulo fala assim, porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Preste atenção, a graça de Deus, ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Paulo está falando que por 2 razões a gente consegue fazer isso, pela graça de Deus, porque a graça não só nos salva, mas ela também nos ensina a renunciar
as impiedades e as paixões desse mundo e viver de forma sensata, justa e piedosa. Em primeiro lugar, você precisa da graça de Deus para viver assim. A graça que te salvou, ela vai te capacitar. Você não vai conseguir viver assim no seu braço, na sua força. Segundo, você tem que ter em mente o reino que está por vir. Porque se você pensar somente nesse reino, você vai querer fazer... Não, é tudo aqui, então eu preciso fazer tudo da minha forma aqui. Agora, se você tem a esperança de um reino por vir, do reino de Deus que já está entre nós, mas não ainda por completo, a sua esperança não vai estar... Nossa, eu tenho que viver tudo nessa vida, porque eu não sei o que vai vir para frente. Você tem essa esperança bendita no reino que está por vir. Quais são as implicações e as aplicações que nós podemos tirar desse texto? Primeiro, viva o presente. Essa primeira implicação eu tirei de um livrinho que a gente está usando que eu achei fantástico. Eu não tinha percebido, e ele fala justamente isso. Pode ser que muitas vezes passe desapercebido, mas ele fala, mas é uma coisa óbvia quando Paulo separa. Primeiro ponto, não pressuponha que as outras pessoas devam viver igual a você. Assim como também não pressuponha que você deve viver igual às outras pessoas. Se você é um adulto, comporte-se como um adulto. Mas um conceito de adulto que seja baseado na Bíblia. Se você está na faixa dos seus 20 anos, não fique grudado no seu videogame, graduando fase o dia inteiro de jogo, ou no celular, ou em qualquer jogo, o tempo todo, 8 horas por dia. Talvez é hora de você assumir, talvez não, é hora de você assumir compromissos na sua casa. De não esperar mais a mamãe trazer leitinho com misto quente, quando você está lá com 25 anos jogando joguinho 6 horas por dia. É momento, jovens, nessa idade, de você assumir compromisso na sua casa, na igreja e na vizinhança. Se você está na faixa dos seus 40 e 50 anos, não perca mais tempo tentando viver como um jovenzinho. Está cheio de músculo, bonitão. Depois que chega aos 40 já era, meu irmão. Não vai, não volta, cabelo cai, não ganha mais músculo com facilidade. Você pode, não estou falando de ser saudável, de buscar ter um físico legal, mas não tenta mais querer ficar vivendo como você tinha 20 anos. Não, já passou. Vive o tempo presente. Aprecie a sua faixa etária, aprecie a idade na qual você está vivendo. Muitas vezes a infelicidade das pessoas é essa. Ele está com 15, eu queria ter 40 para ter liberdade. Chega nos 40, eu queria ter 15 de novo. Viva a idade que você tem. Viva a fase da sua vida e seja grato. Sirva as pessoas. Se você é jovem, sirva com todo vigor. Aproveite a sua juventude para servir a sua família, a sua igreja, a sua vizinhança. Se você já é mais maduro, tenha sabedoria. Espera-se que você tenha um pouco de sabedoria para orientar os mais jovens. Que você seja um referencial. E não que você esteja tentando viver igual um menininho de 15 anos ali. Comporte-se como um homem de 40 anos, de 50 anos. É o primeiro conselho muito importante que a gente pode tirar desse texto. Segundo, renove a sua mente. Romanos 12:2 vai falar assim: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Irmãos, não se deixe moldar ou viver pelos padrões impostos do nosso século. Os padrões da nossa sociedade não são os padrões de Deus. Seja transformado pela renovação da sua mente, pelos padrões da palavra. O que Paulo está falando nesse texto de Romanos, tira os padrões do presente século e deixa a sua mente ser renovada pela palavra de Deus. Quando você está ouvindo todos os ensinamentos, você pode fazer isso. Você pode escolher, ou eu continuo vivendo da forma que eu acho certo, ou eu permito que a palavra de Deus renove a minha mente. E que eu não pense mais como eu cresci entendendo, eu pense diferente. Avalie os seus valores, avalie os seus princípios, a sua postura. Perceba o que está te dando visão para o mundo, quais são os seus pressupostos. O que está te dando visão para o mundo, qual óculos que você usa, do evangelho ou da sociedade? A maior parte dos cristãos, isso se percebe no dia a dia, nas mídias sociais, os seus pressupostos são formados muito mais pela mídia e pela sociedade, pelo mundo em vigor, do que pela Bíblia. Isso é claro,
A gente conversa nas reuniões, é claro. Não é que não compete. Muitas vezes a pessoa ela se diz cristã, mas todos os valores dela são formados pelo tempo presente. Se você quer experimentar qual que é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, só tem um caminho: a submissão à palavra de Deus. Você pode falar, eu não quero me submeter, mas se você quer experimentar, você precisa submeter. Falar, Senhor, eu me coloco submisso, mesmo que eu não entendo, mesmo que isso seja contrário a tudo que eu aprendi, mas eu me coloco submisso à Tua palavra. Porque nós podemos resumir praticamente todos esses conselhos de Paulo, a todos os grupos, a 2 padrões: padrão de autocontrole e padrão de submissão. E, gente, isso é totalmente contracultural no nosso dia. Autocontrole, submissão, eles já eram contraculturais no tempo de Creta, e eles continuam sendo contraculturais hoje. Lembra das famas dos cretenses? Mentirosos, glutões, preguiçosos. Falar de autocontrole numa cultura como a nossa, que fala assim, você tem que se expressar mesmo, você tem que se permitir, você tem que extravasar, você não tem que colocar limites na sua vida. Experimente tudo que é bom, viva o seu dia, viva o tempo presente, faça, carpe diem, né? Carpe diem, aproveita o dia, vive mesmo, você tem que viver, que você não sabe do amanhã. Isso é esperança de quem não tem, isso é palavra de quem não tem esperança no amanhã. Carpe diem. Ok, eu tenho que fazer o meu melhor hoje, mas eu tenho esperança no futuro. Hoje não é meu último dia. Você está vendo como muitas vezes os valores da sociedade, eles tomam a nossa mente e a gente não percebe. Você tem que se realizar, não negue nada para você. A Bíblia fala assim, morra para você, tome a sua cruz. Se você quer me seguir, Jesus chega para os discípulos e fala, tome a sua cruz e me siga. Meu caminho é duro, Jesus, eu quero te seguir. Eu não tenho onde reclinar minha cabeça. Mas se você quiser me seguir, venha, porque se você perder a sua vida, você vai encontrar. Agora, se você encontrar a sua vida na sua forma, você já vai perder. Se você não morrer, você não vai viver. Esse é o padrão do Evangelho. Um padrão de morte. Autocontrole é morte. É você entregar as suas vontades constantemente diante de Deus. O mundo vai falar assim, viva. Faz o que vem na telha. Faz o que vem na sua cabeça. Nós vivemos o tempo, gente, da revolução do eu. Antigamente, a revolução era da sociedade. A revolução do comunismo, a revolução disso, hoje a gente vive a revolução do eu. A utopia do eu. É tudo no eu. Preste atenção. A Bíblia fala da negação do eu. Ela não fala da utopia do eu. Autocontrole e submissão, eles são contraculturais. Desde o momento em que Adão e Eva decidiram comer do fruto e falar, Deus, ok, você manda isso, mas eu acho que melhor para a minha vida é esse fruto. Isso é o que a gente faz todo dia, quando a gente decide não obedecer ao Senhor, e a gente decide falar assim, Deus, ok, eu gosto do Senhor, é legal o que o Senhor fala, mas quem decide o padrão da minha vida sou eu. Viver dessa forma é nadar contra a maré, com os 2 braços, mas você precisa estar pegado à palavra de Deus, ao Evangelho, à comunidade. E preste atenção, os não crentes, as pessoas que não creem em Deus, quando elas ouvem falar em autocontrole, em submissão, elas falam, que discurso retrógrada, que coisa horrível. Mas quando elas olham o casamento à luz da Bíblia, que funciona dessa forma, elas falam, que casamento bonito. Elas podem até, muitas vezes, falar assim, nossa, nossa, submissão, esse papo que esse pastor está falando de submissão. Mas quando elas veem um casal onde o líder onde o marido é o líder servo, que se entrega pela esposa, a esposa confia, auxiliando o marido, elas falam, gente, o discurso do mundo é bonito, o discurso feminista não é nem bonito, mas tem muito discurso que parece encantador, mas eles não funcionam na prática. Funcionam talvez na teoria, mas nunca na prática. E nós queremos viver dessa forma para a glória de Deus. Jovens que se separam e falam, eu quero sim buscar uma vida em santidade. Mesmo que o mundo fala que isso é retrógrado. Eu quero me submeter à palavra de Deus e falar, Deus, o meu corpo é seu. E vai ser do meu marido ou da minha esposa um dia, mas eu não quero, mesmo que o mundo fale que é normal você sair e dormir com várias pessoas, a Bíblia fala que não é, então eu quero me submeter ao Senhor. E você nunca vai conseguir isso sem o terceiro ponto, uma vida em comunidade. Esses ensinamentos só podem ser efetivos se você estiver inserido dentro de uma comunidade de irmãos saudáveis. Você só pode alcançar a plenitude da vida cristã
vivendo em comunidade, onde uma pessoa discipula a outra. A função de discipular não é só da liderança. A função de discipular são irmãos que se discipulam, mulheres mais velhas que discipulam mulheres mais novas, casais mais velhos que abrem suas casas para os casais mais novos, que estão casando, que vão se casar e mostram, olha, as engrenagens do casamento. Isso aqui não é fácil, não. Às vezes a gente arranca rabo aqui, mas a gente ora junto, conversa, acontece. Essa é a vida real. Vida na vida, gente. Homens mais velhos que chamam homens mais novos e falam, deixa eu caminhar com você. Deixa eu te ajudar, estou vendo que você tem dificuldade. Homens mais jovens que chegam para homens mais velhos e falam, me ajude, eu não estou conseguindo vencer em tal área na minha vida. E eles caminham junto. Não foi assim que Jesus treinou seus discípulos? Comendo junto, andando pelas cidades, as estradas juntos, conversando. Não é assim que nós discipulamos os nossos filhos? Eu ensino os meus filhos muitas vezes na Bíblia, sim, uma vez por semana, 2 vezes por semana, lendo a Bíblia de noite. Mas a maior parte das correções e discipulado é no parquinho, quando ele briga com o amigo, eu tenho que chamar, não é assim não. É quando os dois brigam por causa de um brinquedo, eu falo, não, vai lá pedir desculpa, vai lá pedir perdão. O discipulado cristão precisa acontecer dessa forma, gente. Se a gente só se vê uma vez por semana, não vai ter tempo para essas correções. Ok que agora nós estamos no tempo do coronavírus, não dá para ver tanto, mas ainda temos os nossos meios, mas especialmente quando passar esse tempo, algo que eu sempre falei, abra sua casa para as pessoas, caminhe junto, chama irmãos para tomar um açaí junto, vai no parque correr junto. Não anda só com crente, mas ande com crente também. Ande com irmãos que vão te acrescentar. Porque o discipulado acontece nesse momento. É ali no momento jogando futebol que um rapaz se ira, e aí, opa, peraí, vamos conversar, e aí ele acontece, eu tenho problema com o controle, então vamos orar junto. Esse discipulado precisa acontecer junto, ele não acontece de uma forma isolada no domingo. Eu te faço uma pergunta, a quem você presta conta? Quem é uma pessoa que sabe das suas dificuldades? Para quem você abre o coração? Quem celebra as suas conquistas também? Irmãos, cristãos não são lobos solitários. Deus não nos chamou para ser lobo solitário, vivendo sozinho, tentando ganhar a nossa santificação, alcançar uma vida plena sozinho. Não. Eu termino com a citação do pastor Tim Chester, que ele fala assim, cristãos não prosperam como ovelhas solitárias. Fomos criados para viver em rebanho. Isso tudo somente vivendo em rebanho. Vamos orar? Senhor, a Tua palavra ela é poderosa, Pai. Ela é contracultural, Deus. Ela é contracultural porque ela vai contra a nossa natureza pecaminosa, egoísta, contra o nosso desejo de independência. E ela fala que nós devemos depender do Senhor e dos outros. Ela fala de pureza enquanto nós queremos extravasar e viver da maneira que nós queremos. Deus, nós não temos força para viver dessa forma nos nossos próprios braços. E nós sabemos que o Senhor não está pedindo isso. Por isso nós pedimos por graça, Deus. Por muita graça sobre as nossas vidas. Dê graça aos irmãos que estão lutando com pecado, Senhor. E que talvez não venham esperança. Que hoje eles possam sair daqui sentindo animados. Sabendo que o Senhor é por eles. Sabendo que eles têm o Espírito Santo, a graça que os salvou. É a mesma graça que vai os capacitar. Dê graças, Deus, para nós vivermos uma vida em comunidade, Deus. Não na superficialidade, não está tudo bem, é isso aí, está legal. Mas para que nós possamos abrir as nossas vidas com pessoas, com irmãos mais maduros, a compartilharmos as nossas dificuldades, os nossos temores e também as nossas alegrias, Deus. Nos ajude a ter a nossa mente renovada, Deus, na Tua palavra. Nos ajude a não nos moldar pelo padrão desse mundo, mas ter a nossa mente transformada pela renovação da Tua palavra. Deixar que o Teu Espírito Santo coloque os Teus ensinamentos em nós, permitir que a Tua palavra, Deus, transforme o nosso ser, e não vivemos de acordo com o presente século, Deus, mas viver tendo em vista o reino do Senhor, que já está entre nós e que um dia vai se manifestar de forma plena e completa na Nova Jerusalém, e aí nós seremos como uma grande família, num grande banquete diante do Senhor, com Jesus à mesa,
e nos alegraremos. Nos ajude a guardar isso no nosso coração, Pai. Nós oramos assim, em nome do Teu Filho Jesus. Amém.